Queridos, quero que vocês abram em Oséias 4:6. Deixa eu tentar ser fiel a alguns pontos aqui, tá bom? Que eu coloquei. Achou? Oséias costuma tomar água nessas horas que a gente quer achar ele, viu? É difícil de achar, né? Mas a gente acha logo Salmos ali, depois vai lá para os profetas maiores, aí acabou Daniel, aí começa os livros menores, tá bom? Os livros são menores, os profetas são do mesmo tamanho, né? Que às vezes a gente acha que escreveu só quatro folhas, aí é menor do que o outro que escreveu, tá bom? Até porque esse cálculo é feito pela mão de Deus, né? Amém, queridos? Pronto, pode ficar sentado, já está projetado aqui em cima, está na sua Bíblia aí também, tá bom? O que é que eu quero falar? Às vezes existem algumas confusões, né? Mas a gente precisa entender os momentos. Então, nós estamos em 2019. E algumas coisas vão mudando e a gente precisa entender isso, amém? Então, a gente pode olhar para esse momento hoje e, às vezes, olhar para algumas coisas e querer rejeitar como se esse acréscimo ou essa coisa, né, estivesse tirando a gente da mente de Deus. Mas, na verdade, nós precisamos entender só o propósito. Então, vamos lá. Hoje nós fazemos o uso, né, de esses aparelhos aí celular que são dos meninos mesmo, é esforço deles, né? Até que Deus nos dê condições de fazer uma projeção do culto no domingo, na quinta, com todos os ministros que estiverem aqui em cima, tá bom? Até porque hoje a gente pode estar ministrando aqui para 300 pessoas e mais 300 ali no YouTube, né? Então os meninos conseguem colocar lá, e se você entrar no YouTube e colocar, né, Igreja de Cristo no Acaracuzinho, vai aparecer várias ministrações de quinta, domingo, minha e de vários ministros que sobem aqui. Então, a gente está vivendo o momento e não se vendendo ao momento. Então, a gente está aprendendo, né, a trabalhar nesse momento aqui. É como alguém que diz para a criança, né? Eu já falei muito aqui, quero repetir. Você quer tirar a criança inteiramente da vida da tecnologia, né? É muito melhor você tentar equilibrar ela, porque a tecnologia faz parte do momento. Então você ensina ela como se mover dentro desse cenário de tecnologia, tá certo? Porque quando nós somos transformados pelo lado de dentro, nós aprendemos a nos movimentar em qualquer ambiente em que a gente se encontre. Por isso que Jesus diz que o reino dos céus está dentro e não fora. Porque se está fora, corre risco de mudança diante da demanda do ambiente. Mas se a transformação é do lado de dentro, então eu saberei me comportar em todos os ambientes em que eu estiver. Amém, queridos? Por isso que a proposta de Gálatas 5:25 é: alguém que vive em espírito, um ambiente que proporciona espiritualidade, ande também quando sair dos ambientes que não são visualmente espirituais. Então, você é um homem ou uma mulher de Deus aqui, é um homem ou uma mulher de Deus em casa também. Por quê? Porque a transformação, ela é do lado de dentro. Por isso que Jesus vai reprovar os religiosos, porque pareciam ter
diziam ter, mas não tinham. Aí Jesus vai usar uma palavra chamada de hipocrisia, ou seja, o que você vive, o que você diz ser, não condiz com o que você vive. Por isso que o tratamento da palavra é trabalhar o lado interno nosso. Aí os discípulos estão comendo com as mãos sujas, os religiosos chegam para repreender Jesus e dizem: Senhor, está errado, eles estão contra a lei. E Jesus vai perguntar, na dicção de Jesus, Jesus está dizendo: qual lei? Porque se for a do céu, do meu Pai, então ela trabalha com a questão de dentro para fora. Porque os religiosos estavam recriminando, porque eles estavam no relento das visitações, cheio de sujeira, da poeira, do sol, e agora tinham que procurar uma água, bem longe para lavar a mão, para voltar. Irmão, a tripa grossa estava comendo a fina. Então, eles estão comendo ali, e é o que Jesus diz: olha, o que vem de fora e entra, vai sair. Mas aquilo que está do lado de dentro, é isso que faz a confirmação a respeito do teu caráter, quem tu és. Então, o lado de dentro precisa ser transformado. Então, a Bíblia Sagrada vai aplicar-se em uma vida cheia do Espírito. Ela vai dar caminhos, porque estes caminhos farão com que hajam mudanças dentro de nós. E quando a mudança dentro de nós existe, então as saídas que sairão de acordo com o que está construído do lado de dentro. Então, o homem é crente aqui, mas ele é também crente na faculdade, ele é crente no trabalho e ele é crente dentro de casa. Mas se a construção ela é externa, ele consegue desvirtuar. Então ele é num lugar e no outro ele não é. Então o Evangelho tenta trabalhar em nós o lado de dentro, a mudança de mentalidade, a metanoia, mudança de mente. Aonde a lagarta entra para dentro do casulo debaixo de um propósito, e só sai de lá quando o próprio casulo se fragilizar, para que a abertura das suas asas já consigam romper, e aí permitir que ela voe. Então, para que alguém possa voar, primeiro precisa entrar no casulo e respeitar o processo de transformação. É o que a Bíblia nos propõe. Por isso que quando Jesus Cristo, ele está sendo batizado, o Espírito vem, e aí então Jesus vai começar a vivenciar, porque respeitou o processo. Por isso que João Batista vai dizer: eu preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor quer que eu lhe batize. Jesus diz: vamos respeitar o processo de Deus. Por isso que os discípulos treinados em Deus, 3 anos e meio, com o melhor professor que é Jesus, a melhor matéria, a prática com teoria misturada, Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, ou seja, só saiam depois que o processo for completado. Aí a gente desrespeita processos e queremos sucesso, aí fica ruim, porque pode funcionar lá fora, mas tem um preço, mas em Deus não, é só com processo. Então existe, queridos, uma movimentação que nós precisamos entender na questão do processo. E a palavra nos orienta a isso. E quando nós somos transformados pelo lado de dentro, a gente passa a respeitar o processo. Até porque essa transformação só aconteceu porque um processo já foi respeitado. Então nós precisamos crescer nesse entendimento. Então o que você está querendo falar com isso, pastor? Eu estou querendo falar com isso é que nós não estamos querendo nos modernizar. Não, a gente está querendo entender que existe um propósito na filmagem de muitos homens e mulheres de Deus, e eu já fui muito renovado com muita ministração que eu busquei no YouTube. Então estamos querendo devolver, né? Você também já foi muito alimentado, então todo mundo que subir aqui juntamente comigo vão estar querendo devolver a respeito daquilo que foi construído na sua vida. Então, hoje nós temos essa movimentação. Então eu,
senti no meu coração de estar fazendo uma recapitulação de ministrações que eu fiz durante 5 anos para trás. Então vou estar repetindo algumas coisas. E convido os ministros também que ministram aqui, que façam também algumas recapitulações de algumas parcelas. Por quê? Porque agora a gente acaba tendo um público maior. E aí a gente precisa aprender a se movimentar nisso. Tá bom? Porque nós fomos chamados para andar no Espírito. Porque o terreno do Espírito é um terreno organizado. O da alma é que é um terreno confuso. Tá certo? Então a gente precisa entender isso. Um terreno do Espírito é um terreno seguro, segundo Deus, e Ele não erra. Então a gente precisa aprender a andar por Ele, e a palavra nos possibilita isso. Mas o terreno da alma é um terreno muito movediço, é um terreno que é frágil, porque ele se hospeda, e o seu alicerce é o alicerce de sentimentos, de emoções, né? Então ele é muito perigoso. Então até a alma, para poder fluir saudavelmente, ela precisa estar debaixo da direção do Espírito. Tá bom? Então a alma é muito fragilizada. Então a gente precisa ter essa ação. Por isso que as almas das pessoas hoje, quando a gente fala alma, né, esse entendimento tem sido muito, tem gritado, né, com pânicos, depressões, né, opressões. Por quê? Ansiedades descontroladas. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas têm andado e têm esquecido de que a vida no Espírito é a vida que coloca a alma debaixo do controle de Deus. E aí a gente precisa entender isso. Tá bom, queridos? Um exemplo, se você quiser, é a questão da mulher. Você vê que a mulher é mais emoção do que homem, né? Então a gente vai aproveitando as oportunidades para ir derramando palavras que só vocês conheciam, agora outras pessoas vão tendo a oportunidade para saber disso também. É como a gente fala aqui, né? Homem já chora menos que mulher, né? Agora na presença de Deus as coisas se igualam, né? Mas normalmente mulher chora mais que homem. Tem diminuído mais, mas a mulher chora mais que homem, sim ou não? E tem, até eu disse para vocês que homem não chora, ele lubrifica o globo ocular. É uma desculpa para dizer que não chora, né? Tá chorando? Não, um cisco, mano. Então, o homem tem essa reserva aí por causa do seu, né, a sua masculinidade. A mulher é mais vulnerável. A mulher é mais chorona. A mulher é mais emotiva. A mulher, ela se move mais pelas emoções, né? Por isso que a mulher, ela tem TPM. Que a palavra no original é tensão para a morte. Ela quer matar alguém, irmão. Por isso que Jesus, né, ele sentenciou e teve que ficar 3 dias, porque a mulher durante 3 dias, mais ou menos a TPM, né, para pagar esse preço. Guarde isso não, que é heresia. Roberto 3, versículo 2, guarde não, viu? Eu ouvi uma frase que uma vez disse que a mulher é o único ser que consegue brigar com o próprio cabelo toda a sua existência. Então a mulher, irmãos, hoje não, calma que eu vou já me consertar no final, né, para a mulher ficar com raiva aí. Então na verdade o que eu estou querendo dizer é que o ambiente da emoção é mais frágil, irmãos. É mais frágil, e a mulher é uma exposição disso, tá certo? Por isso que a gente percebe essa fragilidade. Só que a dela, debaixo de uma construção do Espírito, ela consegue exalar muito mais essa condição que ela está propensa, amém? Eu não sei se vocês já viram, mas você já viu uma mulher lavando louça? Quem já viu? O Macharal já viu? Depois fica lá observando. O dia que ela estiver bem mal. Que a mulher, ela é tão vulnerável às emoções, sentimentos, que ela é mais capaz de fazer buscas de lugares mais longe. Então, enquanto ela está lavando louça aqui, ela começa bem. Ela começa a falar, meu Deus, olha a quantidade de louça. Até então, ela está falando bem calma. Só que, enquanto ela começa a falar, ela começa a lembrar. Aí vai puxando coisa. Aí ela começa, o pessoal lá suja roupa, aliás, o pessoal suja prato demais, rapaz, pelo amor de Deus, olha essa sujeira. Aí ela vai lembrando mais. Quando ela vai lembrando mais, ela vai ficando mais invocada. Aí ela vai dizer, pois é. Bem que a minha mãe dizia, aí já vai crescendo. Parece que eu não sou esposa nem mãe não, eu sou escrava nesse lugar.
E ela vai buscando mais memória, vai lembrando de mais coisas, e ela vai piorando, sozinha, não tem ninguém ajudando. Aí vai, até o momento que ela cresce, e diz, eu não vou mais lavar mais nada não, e vai-se embora, pronto. A mulher, por que isso? Estou brincando, mas a mulher mais vulnerável à emoção. Então é normal o homem esquecer coisas de um ano e a mulher lembrar coisas de 1970. Lá naquele lugar, 1982, mulher estava lá, camisa verde, nome LR na blusa. Porque existe a mulher mais vulnerável a esse terreno, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que o terreno da alma, que a mulher mais propensa a esse terreno, é um terreno perigoso sem a construção do espírito. Então, a palavra, nós vamos cansar de falar aqui, que ela é organizadora da nossa vida. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui no começo? É que vocês comecem a se acostumar, se ouvirem algumas coisas que vocês já tinham ouvido antes. Tá certo? Porque quando a gente vai falar isso, você vai ter a oportunidade de lembrar, respeitar quem está ouvindo pela primeira vez e respeitar o novo público que a gente está tendo. Amém? Então, essa é a nossa oportunidade. Então, ninguém aqui está se adaptando ao moderno, né? No sentido de se vender, mas de entender os processos, entender o movimento, tá certo? Então, assim, naquela época, Jesus subia nos montes para poder ensinar a palavra. Por quê? Porque ele tinha a ajuda do vento. O vento soprava e levava, dava uma ajuda na palavra dele. Então ele falava na direção do vento e o vento ajudava a palavra dele a alcançar a multidão que estava ouvindo. Outros momentos Jesus pegava um barco. E a Bíblia diz, por uma, duas vezes, três vezes, que ele afastava o barco. E ficava o barco aqui afastado um pouco mais para dentro. E aí ficava a água aqui. E o pessoal ficava na beira do que era terra, né? Terreno firme. Por que Jesus dava esse espaçozinho da água? Porque se você estudar, você vai entender que a água, ela ajuda na projeção da voz. E se você traz hoje Jesus para 2019, ele ia usar o quê? Água? Montanha? Não, ia usar o quê? Microfone, sem deixar de ser santo. Então nós precisamos entender, tá bom? O que é virtuosidade e o que é virtualidade. Tá bom? E aí, se eu respeito e separo as duas coisas, aí eu não me engancho. Tá certo? Então nós podemos ser virtuais sendo virtuosos. Amém? A Bíblia diz que quem achará, né, ou seja, foi premiado quem achar uma mulher virtuosa. E a palavra é quem torna a mulher virtuosa, mas o sistema torna a mulher virtual. Só que se a mulher for virtual, debaixo da virtuosidade da palavra, ela sabe controlar sem sair, né, desse ambiente. Amém? Então é isso que a gente vai querer estar falando aqui. Então, já comecei a ministração, quero ler com vocês aí. Quem está falando é Deus por meio de um profeta. O profeta aí está literalmente emprestando a sua boca, a sua mente, por meio da sua vida de fidelidade. Então ele está dizendo assim, ó, meu povo foi o quê, irmãos? Por favor, colabore comigo. O meu povo foi o quê? Destruído. Você consegue entender a palavra destruição ou não? Você quer ser destruído? É isso que a palavra está tentando nos trazer, para essa mentalidade. A palavra aqui não é sofrer prejuízos parciais, né? Aqui não é perder por um tempo, aqui a palavra é clara. O meu povo foi destruído. Em outras traduções diz, está sendo destruído. Ninguém quer ser destruído, porque ser destruído é ruim. Ser destruído implica em prejuízos, perdas, e é ruim, queridos. Então, quando a Bíblia diz, o meu povo foi destruído, está sendo destruído, ela vai localizar o vilão. Qual é o vilão? Porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Então, baseado nisso daí, deixa ele em ênfase aí, tá bom, Abner? Quiser tirar e depois, mas está pronto aí para achar. Eu trouxe aqui o quê? A questão
da palavra de Deus é suficiente. E aí eu vou estar trabalhando isso aqui com você, dentro desse raciocínio. Então escuta comigo aqui, olha como é sério. Existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela está dentro de um jardim. Essa árvore, alguém pode chegar e dizer assim: por que Deus colocou ela se ela possibilita o homem cair? Então, alguém diz assim: Deus não botou uma barreira, rapaz. Estava Deus favorecendo a queda do homem? Porque Deus não colocou nenhuma barreira, nenhuma parede, algo que impedisse o acesso do homem, do ser humano até a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem está me ouvindo, queridos? Amém? Estão me ouvindo? O pessoal foi entrando, andando aí, dá só uma olhadinha rápida, identifica quem é, e aí já volta para cá, amém? Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal está aqui. E alguém pode dizer: Deus não colocou nenhuma barreira, ela estava lá como todas as outras árvores. E eu vou dizer para você, pela palavra, que era a única árvore que tinha uma barreira. E a maior barreira que pode existir, chamada a palavra de Deus. Não coma. E o conhecimento que traz essa palavra, porque no dia que comeres, vai morrer. Então, o ser humano estava num projeto original e tinha acesso a todas as árvores, inclusive a essa, mas nessa árvore do conhecimento do bem e do mal, havia uma barreira, que era a barreira da palavra de Deus, e que vinha por meio do conhecimento. Então Deus tanto coloca a barreira como a palavra como barreira para o homem não acessar aqui por meio da palavra, como Deus faz com que o conhecimento dessa palavra, não comas, porque se comer morre, chegasse até o homem. O homem recebendo pelo conhecimento a palavra não coma, porque senão morre, agora tem fé na palavra que Deus deixou para fazer com que ele ficasse em vida e não tivesse morte. Vocês estão me entendendo? Deus criou esse projeto original e esse processo aqui. E Deus não precisa mudar o processo, o processo criado. Por quê? Porque o que Ele cria é perfeito. Porque quem é perfeito, cria o que é perfeito. Então Ele não precisa mudar. E nós vamos perceber isso, que não mudou o projeto. Porque a palavra de Deus fala, em 2 Samuel 22:31, diz assim, ó a exposição: o caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é poder, é escudo e é arma para todos aqueles que nele confiam. Então Deus é perfeito. Se Ele é perfeito, Ele cria algo em estado de perfeição. Então qual é a criação de Deus? Existe uma morte aqui, existe o meu filho aqui, para que ele não entre em morte, eu vou colocar a palavra como barreira, e vou dar o conhecimento para ele desta palavra, para que ele, por meio da fé na minha palavra, não saia da vida para a morte. E aí eu entendo hoje, quando Romanos 10:17 diz: porque pela palavra, a saber, irmãos, que pela palavra vem a fé. A saber que pela palavra vem a fé. E o que é a fé? A fé é o instrumento que me faz entender que Jesus Cristo é quem diz ser.
Então depois Deus cria um projeto, palavra, conhecimento e fé. Vida na fé, morte fora da fé. Ele cria o projeto, o homem cai. Satanás consegue ter triunfo naquele momento, o homem caiu. Aí como é que Deus vai recapturar o homem? Como é que Deus vai capturar o homem? Como é que Deus vai restaurar o homem ao projeto original? Por meio das mesmas armas que ele criou, porque ele é perfeito e não precisa de plano B. Amém, queridos? Então, o que é que acontece? Acontece que a palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é inteiramente suficiente para nós. Então, a alternativa de Deus, a ação de Deus, ela não vai buscar alternativas. Ela não vai buscar caminhos paralelos, porque ela é perfeita. Então, continua hoje Deus o quê? Fazendo a capturação ao projeto original, a reconfiguração de Deus sobre o homem, a levá-lo para o projeto original Éden, lugar de relacionamento direto entre o homem e Deus, vai ser por meio da palavra, que vai vir por meio do conhecimento do seu conteúdo, ou seja, dessa palavra. Por isso que a proposta é ide e preguem a palavra. Toda visita que eu faço, de forma evangelística, eu utilizo isso, porque mudou a minha vida. E eu vendo aqui o Vitor e a Grazi, né? Das últimas visitas que eu fiz foi a eles, na casa deles. E lá eu disse para eles o que eu sempre gosto de estar falando nas visitas que eu faço de forma evangelística. Que o evangelho é mais simples do que o que a gente imagina. E que a sua simplicidade é tão simples que às vezes a gente consegue complicar de tão simples que é. Aí se você olha para nós e diz assim, ah não, vocês são evangélicos, a religião de vocês é evangélica. Nós não somos evangélicos, queridos. A nossa religião é Jesus Cristo e o Nazareno. Nós tentamos obedecer à Bíblia Sagrada, a palavra. E o nome evangélico, ele deriva da palavra evangélios, que traz lá que Jesus Cristo é o caminho de volta para Deus. Porque a gente crê nos 4 evangelhos, que diz que Jesus é o único caminho de volta para Deus, então o nome dado é evangélicos. Mas na verdade nós somos filhos de Deus. Então, o que é esse projeto de resgate? Que Deus não vai abrir mão aqui. E vai pegar Jesus Cristo para fazer, né, o cumprimento desse pagamento, e o Espírito Santo para fazer o entendimento chegar. Por que Deus vai fazer isso? Porque esse projeto aqui, ele é perfeito. Então o que significa, queridos? Entenda isso. Na queda do homem, por meio da falta de fé, ele caiu. E agora, usando um exemplo didático, ele ficou com uma dívida humanamente impagável. Então, todos nós somos extensão de Adão e Eva. Por isso que tem gente que tem raiva de crente. Esses crentes chamam todo mundo de irmão, mas na verdade é tudo irmão. Crente tem que pregar a verdade. É todo mundo filho de Adão e Eva, irmão. Então é tudo irmão. Então, Adão e Eva caiu a raça humana todinha. Quando o ser humano cai, uma dívida é gerada. Essa dívida, irmão, vamos usar aqui a última letra do português, o Z. $1 zilhão. Não dá para pagar a vida inteira vivendo, a eternidade inteira vivendo, não dá para pagar. E agora faz o quê? Agora sobra o quê? Condenação. Então o ser humano pecou por dentro de Adão e de Eva, caiu, já nasceu com natureza caída, porque é filho de Adão e de Eva. Está aqui o ser humano com uma dívida impagável, não tem para onde correr, pode trabalhar como quiser, não consegue pagar essa dívida. E agora, sobra o quê? Está condenado. Não tem o que fazer. Vai sofrer as consequências da condenação, que é o quê? Que é prisão eterna.
A dívida é humanamente impagável, não tem o que fazer. Está aqui o ser humano agora, eu e você, condenado, não tem o que fazer não. Pode ser bom, pode ser o que quiser. Aí desse lado, está conversando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí Deus diz, meus filhos, e aí Jesus diz, e agora, Pai, ele não tem como pagar. E aí o Espírito Santo diz, tem que ser um sangue justo. E aí Deus diz, filho, tem que ser um sangue justo. Jesus diz, pois eu dou o meu. Aí Jesus Cristo agora vai fazer o quê? O quitamento da dívida. E Jesus vai agora descer de forma humana. Por quê? Porque a queda foi de forma humana. Porque se ele desce como Deus para redimir a humanidade, Satanás diz, epa, tem injustiça aí. Tem desonestidade aí. Aí Jesus vem e respeita o processo e nasce como homem. Sentindo dor, sentindo frio, sentindo tudo. Sentindo emoções, pressões. Aí quando Jesus vem, ele precisa agora fazer com que o sangue que vai ser vertido lá seja o quê? Sem pecado. Aí quando Jesus Cristo morre e ressuscita, olha como a cruz está bonita, tá ou não está, irmãos? Jesus morreu e ressuscitou, o sangue que foi derramado foi um sangue puro, foi um sangue sem pecado, aonde a Bíblia diz que era um cordeiro sem mácula, era um cordeiro sem mancha, e a Bíblia Sagrada diz que quando ele sobe na cruz, e que o pagamento ali está diante da dívida de ser quitada, então Jesus olha para o céu e diz assim, está consumado, ou seja, a dívida que era para ser paga, eu estou pagando agora. E a Bíblia diz, então, expirou. Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, então agora, o ser humano que estava condenado, tem a sua dívida paga. Está salvo? Agora, o ser humano precisa conhecer a história que ele estava em condenação, mas que a sua dívida foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí, por isso que Jesus, quando ressuscitante subir para o céu, ele diz, ei, ide e preguem o evangelho. O que é evangelho? É as boas notícias, ou seja, digo para eles, vocês estavam condenados, mas Jesus Cristo pagou a dívida. Por isso que a pessoa não precisa aceitar Jesus, ela precisa aceitar que Jesus pagou a dívida. Só que a falta de entendimento faz com que às vezes a gente coloque de forma errada e diga, já quem quer aceitar Jesus? Parece que Jesus está ali, irmão, morrendo de frio, dizendo, quem me aceita, quem me aceita. Quem tinha que ser aceito éramos nós, e ele aceitou. A boa notícia é dizer que ele aceitou. Então nesse processo aí, é o processo simplificado do evangelho. Aí quando a pessoa diz, eu entendo, Jesus, que a minha dívida está paga, e aí quando a pessoa entende, há uma gratidão tão grande que a Bíblia diz, a quem muito se perdoou, muito se amou. Porque diz que dentro da consciência de para onde eu ia, e da onde Jesus me tirou, nasce em mim atitudes movimentadas por uma mente grata. Então, Jesus está aqui agora, já não é mais você, a árvore de novo. Está aqui a árvore, então, o que foi que fez o homem cair? Foi a desobediência? Não, a desobediência é o quê? Ela é um terreno que eu entro, depois que a falta de fé abre a porta. Então, às vezes a gente diz, o homem caiu porque desobedeceu a Deus. Não, o homem caiu porque parou de ter fé. Porque todo aquele que não tem fé, normalmente, ele já caminha diante da desobediência. Porque a desobediência é o passo seguinte da falta de fé. Então o homem não caiu porque desobedeceu. O homem desobedeceu porque não teve fé na palavra de Deus. Por isso que o resgate do homem não é pedindo para ele obedecer em primeiro lugar, é pedindo para ele ter fé, porque quem tem fé, o passo seguinte vai ser obedecer.
Amém, queridos? Aí eu me lembrando, aí eu comecei a fazer uma projeção. E disse que tem algumas coisas que são essenciais pela palavra para nós. Qual é a primeira? A primeira é que eu tenho que ter consciência, conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento de quem Deus é. Eu tenho que ter conhecimento de quem eu sou. Eu tenho que ter conhecimento para onde eu ia na condenação. Eu tenho que ter conhecimento que a minha condenação foi sanada, foi paga em Jesus. E eu tenho que ter o conhecimento de agora o que é que eu vou fazer. Então, tudo o que precisa sofrer reconstrução vem pelo mesmo caminho que fez o homem cair. Ou seja, que fez o homem cair, não, por onde o homem caiu. Então aqui existiu o quê? A palavra, o conhecimento dela, a árvore da morte, o homem está em vida, e então por meio da fé, ele não come a árvore da morte, o fruto lá da árvore da morte. Então ele vai ficar em vida. Na hora que ele diz respeito à palavra, por meio da falta de fé, ele entra no terreno da morte. Aí quando o homem cai e está morto, aí Jesus Cristo vai fazer o quê? Vai ser chamado de verbo, palavra. Aquele que vai morrer no madeiro, Salvador, que antes em Gênesis era, no princípio criou Deus os céus e a terra, então depois do processo o homem caiu, agora em João não é os céus e a terra, é no princípio era o verbo. Por que no princípio era o verbo? Porque a explosão de revelação que chega em João aponta para o jardim do Éden, aonde tudo começou. Então não é mais um princípio céus e terra, é do princípio é o verbo. Por quê? Porque pelo Espírito João está apontando e dizendo, olha, o processo de salvação é esse. Qual? Aonde eu tenho a palavra, por meio do conhecimento e por meio da fé na palavra, eu obedeço a Deus e não como da árvore da morte. Então esse processo tem que ser respeitado, queridos. Tem que ser respeitado. Deixa eu colocar aqui para a gente começar a dar uma finalização de bom entendimento. Eu quero utilizar aqui o exemplo que eu coloquei sobre o poder destrutivo da ignorância. O que é ignorância? É a falta de conhecimento. A ausência do conhecimento, ou o conhecimento em deficiência. Isso é ignorância. A falta de conhecimento em nós promove destruições, irmão, irreparáveis, muitas das vezes. Então, deixa eu dar um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem extremo, para dar um contexto no que eu estou querendo falar. E eu peço para que você não merende diante do recreio, amém? Deixa eu terminar o raciocínio, para você entender no final. Olha só o que é conhecimento. Nós hoje estamos vivendo em um momento onde a política tem sido taxada como algo extremamente ruim. Na maioria do Brasil, se você chegar para muita pessoa, você vai ouvir, se você disser política, a pessoa escuta palavrão aqui dentro, é como se fosse um palavrão. Mas olha só, eu passei 18 anos, 19, quase 20 anos da minha vida, aquém da importância da política. Ah, está virando casaca. Não estou virando casaca, estou entrando no terreno do conhecimento. E vai misturar alguma coisa? Não vou misturar nada, queridos. Eu, como já disse para vocês, e agora ainda fica gravado, não quero ajuda de nada da prefeitura para a nossa congregação, nada. O que vier, vem do céu por meio de você e de mim. Se quiserem usar o nosso espaço, as construções que nós fizermos, banheiros, água e todo o suporte, vão poder usar.
Aí a gente pode acionar a prefeitura e dizer, nós temos um espaço com água e banheiro para que vocês usem para beneficiar a sociedade. Mas não queremos que dinheiro entre de lá para cá. Não precisamos. Mas podemos utilizar o vínculo da entrada dela para atender a sociedade diretamente. Então, não tem nada de confusão quanto a isso. Eu estou falando de política no termo geral. O que é política? A falta de conhecimento do que é política faz com que muita gente, a ignorância sobre política, faz com que muita gente vire as costas. Só que na hora que eu viro as costas, irmãos, o que é que acontece? Eu nunca vi, deixa eu logo falar o que é política. A palavra política significa no original o quê? Ou seja, da expressão original dela. A palavra política na expressão original significa o quê? A arte de governar. Isso é ruim? Isso é ruim ou não? A arte de governar é ruim? Irmãos, Mateus capítulo 6. Aí vocês orem ao Pai e peçam para que o governo que existe no céu desça para a terra. Governo. Então é arte de governar. Só que eu viro as costas para isso. Aí eu nunca vi uma frase mais bem aplicada, eficaz do que essa, que diz assim, ó: aqueles que odeiam a política terão que ser governados por aqueles que amam ela. A igreja não precisa misturar nada, ela só precisa entender. Porque a falta de conhecimento, irmão, nos coloca em prejuízo. Ou seja, como nós não temos a atenção para isso, e desobedecemos a palavra quando a palavra diz, orem por eles, para que a justiça minha tenha liberdade de entrar sobre eles e gerar temor, para que eles tenham as suas atitudes injustas transformadas pelas justas. Orem, orem. Aí a igreja, né, um corpo muito grande no Brasil, faz o quê? Ela critica, amaldiçoa e nem ora. Então sobra o quê? Que a gente diz, ela quer saber de política, vira as costas, não ora, não libera a palavra de vitória, profecia de bênção. Aí o que é que acontece? A gente vira as costas, mas aqueles que estão lá e que amam ela, vão fazer as leis, aonde eu e você seremos o quê? Beneficiados ou não. Aí eu viro as costas, não tenho vida de oração, não consigo entender do assunto, votar em pessoas de caráter, procurar alguém. Aí o que é que acontece? Sobra para mim chegar diante das prateleiras e olhar para um produto e dizer, e ver lá escrito nele, esse produto custa R$10, mas R$3,80 é imposto. Meu Deus, como é que pode? Rapaz, esses ladrões, esses sem vergonha, esses filhos de Belial, filhos de Satanás. Por que que isso acontece? Por que que nós estamos gozando de um país inteiramente arrebentado pelas vias da corrupção? Por quê? Porque nasceu um povo que virou as costas para a habilidade de governar. Aí, o povo que vira as costas para isso, se levanta pessoas que amam e vão para lá fazer o quê? Fazer injustiça, roubar, passar a mão. A igreja não precisa se misturar, ela precisa conhecer, querido, porque quem conhece não se torna refém. A falta de conhecimento em qualquer área torna a gente escravo daquilo que a gente não conhece. Aí a gente torna diabólico, aí a gente torna satânico, tudo que fala sobre política. Política é boa, é arte de governar, os sujeitos que estão dentro é que estão corrompidos. Então Deus diz na palavra, levantem as mãos aí embaixo, porque eu vou levantar homens de caráter. Aí eu passei 20 anos da minha vida de costas para a política, sem entender do assunto, sem saber de nada, então faço o quê? Eu vou votar em branco, eu vou votar em nulo. Omissão. Omissão por quê? Porque a omissão é um fruto da ignorância. Estou falando de mim, irmão. Aí o start dá na minha cabeça. O que é que você vai fazer agora? Vamos orar. Vamos orar.
Então, nasceu no meu coração, queridos, eu fui, e Deus vai mostrando, porque quando vai nascendo, ó, a palavra vem e começa a enraizar dentro de nós, aí nós começamos a ter saídas em Deus que legalizam a sua entrada. Por isso que a Bíblia diz, de Deus é tanto querer como efetuar. Ele coloca aqui por meio da liberdade que eu dou, seus pensamentos, sua mente, e então Ele começa a permitir que haja execuções a respeito do que Ele botou aqui dentro. Aí eu descobri o quê? A oração da madrugada. Todo dia, de 5 às 6 da manhã, aqui em cima. Com direito a porteira abrindo um portão para você. A gente começa orando pelo Brasil. Depois pelo Ceará. Aí ora pela família deles tudinho. Aí a gente está lá em cima orando Maracanaú. E a gente está dizendo, Senhor, abençoa o presidente, a família. Dá sabedoria, dá temor. Aí a gente vai se enchendo do Espírito, irmão, né? Aí vai dizendo, e pega o Camilo também, no Ceará. E se ele andar errado, visita ele como o Senhor visitou a mulher de Pilatos. Bota ele para ter pesadelo. Aí a gente aproveita a carona e diz, e Senhor, e firma ou firmo? Firmo. Foi péssimo, né? Pega o firma aqui também. Aproveita a carona e pega os vereadores também. Aí isso vai liberando, vai dando liberdade para Deus entrar e começar a apertar o parafuso. Aí nós precisamos o quê? Oração, irmão. Ora, vem da palavra, vem do orar. Verbalizar, e ação é ação. Então a igreja verbaliza e age. Aí a gente começa a dizer, Senhor, e começa a levantar homens e mulheres de Deus, que tragam, meu Deus querido, temor no coração, tragam teu caráter, sejam justos, para que no lugar das leis, onde elas são assinadas, eles possam intervir com o temor do Senhor. Aí a gente vira as costas para a política e diz, não quer saber disso, covil de ladrão, a política é boa, os que estão envolvidos nelas é que muitos deles que são ruins, mas a igreja não pode virar as costas para a política, porque é arte de governar. Então a gente tem que orar e pedir a Deus. Porque, querido, sabe o que é que acontece? A falta de conhecimento torna refém. A gente não levanta pessoas para cuidar do ambiente da música, a gente não levanta pessoas para cuidar do ambiente das artes, a gente não levanta pessoas para cuidar do ambiente da cultura, e a gente tem que escutar essas coisas que tem aí. Aí depois vai reclamar no casulo, dentro da tumba, vai dizer, isso é arte, rapaz, olha que coisa feia, realmente é feio mesmo. Mas sabe por que é feio? Porque é a igreja que tem o conhecimento da palavra negligenciou. Por isso que quando Deus vai cobrar lá do céu, Ele não cobra político, Ele não cobra presidente, Ele não cobra prefeito, Ele não cobra vereador, deputado, senador. Quando Deus cobra lá de cima pela palavra, Ele diz, é minha igreja. É minha igreja. Porque o organismo que trabalha com a possibilidade de mudança da sociedade não é a política, é a igreja. Aí a igreja contempla a área da política pelos olhos da sua essência, que é a arte de governar, e ela projeta pessoas de Deus para esses lugares. E não mistura com pastoreio, não mistura, que para mim não dá certo pastoreio com política, está envolvido, irmãos. Mas a nós pastores, cabe as mãos levantadas, sem ira e sem contenda, dizendo, Senhor, tira a corrupção, tira a injustiça, tira a imoralidade, Deus, e coloca temor no coração desses homens, para que as leis sejam justas. É isso que sobra para nós. Mas aí eu estou dando um exemplo, irmão, de ignorância. Ignorância. A população brasileira, na sua maioria, ela é ignorante a respeito da política. Por quê? Porque desenharam de forma deformada. E aí o ruim é que a gente é o quê? É governado por aqueles que gostam dela. E se arrebenta. E a proposta da igreja, sabe, no termo espiritual, é com que seja levantado homens, mas não é homens para estar no governo, na prefeitura, na presidência, punindo e puxando para o saco da igreja, não. É políticos
que dê pista confortável, que dê educação, que dê saúde e que promova segurança para o crente, para o ateu e para quem quer que seja. É para o cidadão da terra. Não tem que ser puxando para ninguém, não. É para a terra. Para quem é a prefeitura de Maracanã, ou para quem é que Deus vai levantar alguém de Deus lá, para poder puxar para todo mundo, todo cidadão de Maracanã. Vai ter direito que os impostos arrecadados voltem para eles em forma de educação, segurança, em forma de saúde, em viabilidade para ir, para voltar. É para isso que existe. Aí a gente fecha os olhos, é ignorante e se torna refém. Quem está me entendendo aqui, queridos? Vira as costas para a música, aí vira, não sei o que, vira as costas. Aí a gente tem que aguentar algumas coisas que agridem o ouvido. De repente está no canto, aí começa a passar uma música, treme, 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 treme. Meu Deus, é o terremoto. Eu acho que quem fez a música estava com medo da pessoa que vai ouvir não entendesse. Aí ele repete, treme, 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 treme. Aí tem que passar na busca de uma rádio evangélica que fala louvor de Deus. E de repente aparece o ou então no outdoor, no meio da rua. Ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente. Parece que está vendendo. Isso não é música, isso é vendedor. Aí tem que aguentar. Desce aqui, baixa ali, faz isso, vai não sei de onde. Sabe? Por quê? Porque a igreja está aqui, na sua capa de santidade, dizendo, não me misturo. Aonde Deus diz, tem que ir para lá. Não me misturo, você tem que entrar. A luz só faz sentido no meio das trevas. De dia ninguém acende luz aqui não, porque já está iluminado. Agora de noite está tudo escuro, aí a luz tem sua função. Aí a gente vira as costas, isso é do diabo, isso é do diabo, isso é do diabo. E o diabo, só o filé, manda mais. Nós precisamos entender o processo. Entender o processo. Qual o processo? De que quando o Ícaro sobe, está acabando o culto. Ô queridos, deixa eu encerrar. O Ícaro já está aqui. Estou brincando, Ícaro. Os visitantes não guardem essas besteiras, irmão. É só para quebrar o gelo, viu? Deixa eu finalizar dizendo uma coisa, queridos. Aproveitando o público novo, que eu já falei no começo, né? Deixa eu falar uma coisa para você. O conhecimento é a grande arma que Deus criou para que a gente conhecesse sobre Ele. E quando o homem estava dentro do Éden, Deus usou o conhecimento da palavra e permitiu que a palavra chegasse pelo caminho do conhecimento até o homem. Aí o homem caiu e Deus vai utilizando a mesma coisa. Porque o conhecimento é um libertador. Por isso que Jesus vai dizer, conhecereis a... E ela vai libertar. Nós precisamos mudar a nossa mente por meio do conhecimento. Aí o salmista diz assim, ó, cheio do Espírito: conhecei a Deus e prossigai em conhecê-lo. Porque Ele é tão grande que ninguém conhece Ele num dia só. Eu conheço hoje, mas sobra para conhecer amanhã. Por isso que nós vamos ter a eternidade ao lado dele, irmão. O conhecimento é uma arma poderosa. Liberta a gente de tudo. E nesse momento, quando Adão e Eva perdem fé, vai-se embora a confiança. Porque a confiança está vinculada à fé.
Por isso que Hebreus 11:6 não vai dizer, sem obediência é impossível agradar a Deus. Vai dizer o quê? Porque sem, mais alto, sem, porque a obediência é uma consequência imediata da fé. Creu Abraão, e foi, pronto, a Bíblia é bem sucinta. Criei, por isso falei. Não ando pelo que eu vejo, ando pelo que eu creio, fé. Aí, nesse instante aqui, a confiança vai-se embora, porque a fé se foi. Então agora o homem desconfiou da palavra de Deus, porque chegou uma palavra para concorrer e para dizer assim, não, não é assim não. Ele falou que vocês morrem, não. O máximo que vai acontecer é vocês conhecer como ele conhece. E Adão e Eva aceitou. Aí a confiança virou desconfiança e o homem foi lá e comeu. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? É que só existe processo de relacionamento com Deus se houver confiança nele. Por isso que a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são inabaláveis como os montes de Sião. Por isso que a Bíblia diz que os que confiam no Senhor voam como águias. E no processo da vida andam e não se cansam, correm e não se fadigam. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que os que confiam no Senhor serão inabaláveis. Por que que ela diz isso? Porque o processo de confiança permite com que eu me lance aos seus cuidados, sem questionamento. Agora, a confiança que possibilita o relacionamento afinco entre nós e Deus, ela só é possível por meio do conhecimento de quem Ele é. Por quê? Porque quem eu não conheço, eu não confio. E é o exemplo que a gente deu no passado. Chega alguém batendo na porta da tua casa e diz assim, ei, eu quero dormir aí nessa noite. Tu vai deixar? Por quê? Que tu não confia? Porque você não conhece a pessoa. Então, porque eu não conheço quem é você. Então eu não confio que você durma na minha casa. Porque quem eu não conheço, eu não confio. Aí a gente quer confiar em Deus sem conhecer. Aí a gente chega e diz assim, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. Mas na verdade, aqui de dentro da nossa essência não tem palavra nenhuma. Porque na verdade a gente não está querendo o Pai, a gente está querendo o abençoador. Por quê? Porque só quer o Pai quem confia no Pai. Só confia no Pai e tem um Pai quem conhece o Pai. Por isso que quando Filipe, 3 anos e meio, diz, mostra o Pai, Jesus dá um pulo e diz, o que, Filipe? Porque a exposição da nossa vida, querido, é o quê? É que se eu não conheço Deus, não entro no lugar secreto para estar com Ele, não converso com Ele todos os dias, não leio a palavra e medito na palavra dEle, não tem relacionamento entre eu e Deus, sobra para mim desconfiar dEle. Por isso que eu peço e não creio que realmente vai chegar. Tem coisa que eu peço e quando chega eu disse, vixe, chegou mesmo, porque é o reflexo de que eu não conheço Ele na totalidade. A igreja, se ela não conhece a pessoa humana, se ele não conhece Deus, ele não consegue confiar, porque está projetado no ser humano não confiar em quem ele não conhece. Por isso que a proposta primeira não é confiar em Deus, é conhecer Ele. Por isso que não é a falta de confiança que mantém refém, é a falta de conhecimento. Por isso que Jesus não vai dizer, então confiareis em Deus, e então, não, é conhecer a verdade. Por quê? Porque quando eu me aproximo de Deus, quando eu chego na sua presença todo dia, quando eu começo a receber a revelação de quem Ele é, a entender o seu coração, a entender o seu amor,
amor, a entender sua vontade, a entender sua proposta, a sentar no seu colo, sentir o calor do seu corpo, se misturar com o perfume que está nele. E quando eu saio de lá de mãos dadas com ele, aí então a confiança, querido, de dizer: toma minha vida, é real, toma minha casa, é real, toma minha família, é real, toma de conta do meu dia, é real. Agora, se eu não conheço Deus, eu faço o que? A oração do atacado: abençoa meu dia, abençoa minha semana, abençoa meu filho. Eu só busco Ele quando o dia vai mal, quando a nuvem está escura, o céu está bronze, porque reflete a falta de conhecimento, e que revela a falta de confiança, que é reflexo do não conhecimento. Porque quem conhece se lança, quem conhece adora, quem conhece derrama, quem conhece cheira, quem conhece confia, quem conhece vai e volta debaixo de promessa, porque sabe que aquele que prometeu é fiel para assinar embaixo a respeito daquilo que prometeu. Quem conhece sabe que Ele é Deus. Quem conhece anda debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo da cobertura. Aí o dia está bom, irmãos, ele está firme. Mas se o dia vai mal, ele está firme, porque a sua confiança não está no ambiente que lhe desafia, mas está naquele que ele conhece. É a confiança em Deus que projeta-o com sua vontade na nossa vida. Mas a confiança só é possível se a gente conhecer realmente quem é Deus. Então, queridos, ler a palavra e meditar nela, e orar e conversar com Deus todo dia, não é opção, é questão de vida, cara. Questão de vida. Pode pegar, queridos. Qualquer ser humano que viver aquém da consciência de conhecimento quem é Deus, viverá os laços das imposições sorrateiras do sistema. Não consegue conectar com nada, porque está em estado de insensibilidade espiritual. E aí Deus vai arrancar do estado de insensibilidade espiritual por meio da onde? Palavra. Porque a palavra é o instrumento perfeito daquele que é perfeito. A estratégia utilizada para o homem não cair continua sendo a mesma, porque o caminho dele é perfeito. A saída da igreja é entender esse processo, amém, queridos? Aí a gente não consegue entender. Eu fico doido, queridos, dentro da igreja. Mas eu sei que é um mal que a gente vai carregar para o resto da vida enquanto estiver na terra. Você está dentro de um culto a Deus, na presença de Deus, e você chegar aqui e não conseguir se conectar com Deus. Um domingo é normal. A cada 2 meses, 3 meses, 2 vezes é normal. Mas se a gente vê, irmãos, tem pessoas que passam a vida inteira sem se conectar com Deus, porque não confiam. E não confiam porque não conhecem. Aí passa o culto aqui, em qualquer igreja, o tempo inteiro conversando, olhando para várias coisas que não tem nada a ver com o culto, sem ouvir a palavra, que na verdade é um reflexo de como vai a vida. E Deus utiliza, e eu vejo Deus não mudando de estratégia. Ele continua dizendo: preguem no altar, preguem a minha palavra, preguem a tempo e preguem a fora de tempo, porque o tempo da terra não é o mesmo do céu. Enquanto a terra diz a estação para isso e para aquilo, o céu diz: os campos já estão brancos. Preguem o evangelho. Aí a gente olha e diz: eu vou continuar, irmãos, aturando, porque o evangelho me aturou. E esse é o processo da transformação, a palavra. Amém, queridos? Amém.